TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Iniciando o programa Janela do Céu, hoje mais uma convidada, mais um testemunho para você que gosta de acompanhar e conhecer as pessoas do corpo de Cristo, né? Às vezes a gente passa tantas vezes do lado dos mesmos irmãos, nos encontros, nos cultos, e a gente não sabe o que o Senhor fez na vida daquela pessoa, né? A trajetória dos nossos irmãos para estar conosco na igreja, né? E hoje a minha convidada é a Fernanda Reichert Vaz, de São José, Santa Catarina. Ela está aqui comigo hoje para contar o que o Senhor fez na vida dela e como que o Senhor chamou ela, todo aquele passo a passo que a gente gosta de acompanhar para também ter uma noção, né? Quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente lembra do testemunho de alguém que já passou por aquilo, né? E como que a pessoa fez para resolver a situação, para passar toda a experiência. Tudo certo, Fernanda? Olá, tudo certo? Deus abençoe a todos. Fernanda, começa contando pra gente o início da tua caminhada, da tua história, o que foi as tuas experiências que te moveram a chegar até Cristo, qual era a situação que tu estava vivendo, explica um pouquinho pra nós. Então, eu creio que, como a maioria, né, Jesus me encontrou na dor. Eu vim de uma família católica, né, que tinha, diferente da maioria, que muitas vezes não são praticantes, a minha família até era bem praticante, eu sempre tive, desde a infância, assim, uma sede do Senhor, né. Meus pais eram muito ativos na vida da igreja, e eu participava de todos os movimentos, né, infantis, depois juvenis, assim, tudo que tinha relacionado, né, porque eu realmente tinha muita sede, assim, e até às vezes era motivo de zombaria na família, me chamavam de Beata, porque eu vivia dentro da igreja, e era um lugar, um ambiente sempre que me trazia, assim, muita paz, muito conforto, né, porque hoje eu entendo que naquela época eu estava buscando a paz que eu não tinha dentro da minha casa, né, dentro do meu lar, apesar dos meus pais também serem praticantes, né? Mas era uma vida muito religiosa, então era aquela coisa assim de muitas vezes de status, de aparência, de querer mostrar Sim. a árvore do bem, né? Não era um servir a Deus com uma entrega, viver, né, a vida do Evangelho. Então eu buscava essa paz que eu não tinha dentro do meu lar, né? Nesse ambiente, né, que foi me apresentado. Mas quando chegou a adolescência, as coisas pioraram, né, a um nível, assim, bastante tenso, né, onde eu, por ser a filha mais velha, presenciei todo o processo, assim, né, da separação dos meus pais, né, desde as primeiras brigas, né, então, assim, eu tinha muita consciência do que se passava dentro de casa, muitas vezes dentro de mim eu desejava que aquilo terminasse logo e que eles realmente decidissem se separar, porque eu não aguentava viver aquele ambiente, né, pesado, tenso, estressante, enfim, não é confortável, né? Uma criança sofre, assim, com um relacionamento muito agressivo, muito hostil, né, com palavras, nunca foi Sim. agressivo fisicamente, mas assim, as palavras sempre, muitas vezes até machucam mais, né, do que a agressividade física. E aquilo me machucava muito, então muitas vezes eu desejava aquilo e ao mesmo tempo, né, quando eu estava dentro da igreja, que eu tinha os meus momentos de comunhão com Deus, né, nem sabia orar direito, não sabia como conversar, mas no meu íntimo, né, acho que todo mundo, assim, tem aquela coisa interna, né, de ter um momento ali de pedir socorro, de clamar a Deus, e eu pedi assim, Deus, não deixe que meus pais se separem, né, coloca a paz dentro do nosso lar, mas não foi o que aconteceu, né, realmente as coisas foram tomando um caminho, e quando eu tinha 17 anos, né, meus pais se separaram, então, naquele momento, assim, foi algo, assim, muito impactante, não só para mim, mas para os meus irmãos, para toda a família,
E ali, digamos assim, eu perdi a fé. Porque, como eu falei, né, ao mesmo tempo que eu orava e desejava que aquela situação acabasse, mas é que não que eu queria que eles se separassem, eu queria que Sim. a situação de estresse, de guerra, de briga, de discórdia, tudo aquilo que estava dentro do nosso lar terminasse. E realmente cessou, né? Cessou em termos, assim, né? Uhum. Mas daí dentro de mim tudo desmoronou, porque eu imaginava que Deus tinha nos abandonado. Sim. Então eu enxerguei assim naquele momento que como que Deus deixou a nossa família se desestruturar, né? Eu comecei assim a achar que Deus era injusto, que ele tinha me abandonado, né? Que eu entendia de uma forma muito simples assim, não com a clareza que eu tenho hoje, que a família era uma vontade de Deus, né? Uhum. Que o casamento era uma bênção. Isso eu tinha convicção, né, no meu coração. E eu fiquei muito frustrada e aquilo fez me afastar, né? Então, aos poucos, assim, eu fui me afastando né, do grupo de jovens, fui me envolvendo mais com o mundo, porque até então eu tive uma criação bastante rígida e eu não podia, assim, diferente das minhas amigas que já saíam, que já iam para festa, e, enfim, tinham bastante contato com o mundo. Meus pais me limitavam bastante, assim, tinha uma criação bem restrita, bem rígida. E aí eu me sentia assim, então tá, agora eu posso fazer o que eu quero, né? E aí ali eu fui mergulhando assim no mundo, né? Fui experimentando muitas coisas, fui indo para a noite buscar suprir as minhas carências, buscar suprir o vazio que ficou dentro de mim, né? Porque a separação dos meus pais impactou assim de Sim. forma tão profunda que aquilo gerou um buraco, assim, né? Então eu fiquei dividida, né? Eu acho que essa é a palavra, assim, né? Apesar de meu pai continuar sendo presente, minha mãe continuar não tão presente, daí isso foi outra questão que daí me levou a buscar o Senhor, porque nesse rompimento houve um rompimento meu e da minha mãe. Dentro de todo esse processo da separação dela, né, com o meu pai, eu e ela nós tínhamos muitas brigas também, porque eu muitas vezes queria me posicionar, eu queria defender um, defender outro, ou eu não aceitava muitas vezes a autoridade dela, né? E como eu já estava assim na adolescência, já tinha um pouco de senso de certo e errado, então ela vinha me falar coisas e eu não aceitava porque eu achava que ela não tinha moral para me falar aquilo, né? Então eu dizia assim, quem é tu para me dizer isso? Tu está fazendo isso e isso, tu está querendo me cobrar, né? Então eu não respeitava ela e a gente tinha muitas brigas. E quando houve esse rompimento, né, da separação dela com meu pai, eu e ela acabamos nos afastando, né, por uma decisão minha, porque aquilo ali foi um estopim. Eu julguei que ela era culpada, né, da separação. Eu julguei que é, ela não merecia ou que ela não era digna mais de fazer parte da nossa vida, como se ela fosse a culpada do nosso sofrimento, né? Porque eu fiquei em casa com o meu pai, com os meus irmãos, que na época eram menores, e eu acabei cortando vínculos com ela. E isso perdurou por 5 anos, né? Então, nesses 5 anos foi onde realmente, assim, eu me afundei no mundo, né? Eu perdi a minha fé, digamos assim, e fui para o mundo, né? Meu pai também estava muito abalado, então ele perdeu o controle de certas coisas. E foi um misto, assim, de sentimentos, né? De angústia, que foi me levando, hoje eu vejo, assim, que foi me levando para um buraco, né? Aonde eu não tinha mais assim sentido na vida, né? E eu não entendia Isso, porque eu isso tudo que tu comentou aqui agora comigo, assim, dessa questão de da separação ter aberto um buraco, dessa falta, esse sentimento de descrença em Deus, até do relacionamento com a tua mãe, tu tinha essa noção no momento? Tu conseguia ver essas coisas como não, tu me diz agora? Não. não, no momento não, no momento não. É uma coisa Eu muito só turbulenta. no momento eu não tinha realidade disso, né? Hoje eu entendo, hoje eu consigo ter esse discernimento, mas na época eu não tinha. E eu fui buscar, né? Tanto suprir as minhas carências ou querer viver coisas, experiências no mundo, achando que ia preencher esse vazio, né? Sim. E que me levaram a experiências de muitas dores, né? Então eu fiquei esses 5 anos afastada dela, né? Vivendo a minha vida achando que eu estava achando que eu estava bem, porque quando as pessoas me perguntavam, e aí tem uma outra questão, porque toda a minha família sempre me achou forte, né? Meu pai chorou, meus irmãos choraram, todo mundo, tipo assim, desabou emocionalmente. E eu me mantive firme, né?
por ser a filha mais velha e a única mulher, então eu assumi uma postura dentro de casa com os meus irmãos, né, de não só irmã, mas como mãe. Com o meu pai, eu assumi uma postura de mulher, porque eu tive que começar a assumir as demandas da casa, porque minha mãe saiu, né, e o meu pai ficou muito perdido, então eu precisava ser forte. Dentro de mim eu pensava assim, eu não posso. E como o orgulho era muito grande, né, eu não queria mostrar para as pessoas que eu estava sofrendo com a saída dela, que eu tinha esse misto. Ao mesmo tempo que eu queria essa paz, então eu achava assim, ok, tu fez errado, saia, e agora a gente está aqui em paz, né? Então eu achava assim que eu tinha que ser forte, eu não podia mostrar, mas muitas vezes eu, na frente dos outros, eu realmente mostrava uma aparência de forte, de não ter não estar sofrendo, uma aparência de alegre, tentando consolar os outros, ou mostrando que estava tudo bem, mas quando eu ia deitar no travesseiro, aí eu desabava, né? Quando eu botava a cabeça no travesseiro, assim, eu não tinha chão. Então, por esses 5 anos, assim, né, eu fui atraindo coisas, né, fui me envolvendo com pessoas, fui tendo relacionamentos e tendo experiências no mundo onde eu fui atraindo aquilo que, digamos assim, Deus me entregou aos ídolos. Mesmo sem eu conhecer o Senhor, eu vejo, assim, olhando para trás, a mão do Senhor na minha vida, porque, como eu falei, mesmo tendo sido criada na religião, e eu creio que Deus me escolheu do ventre, né? Deus tinha já um cuidado comigo. E aí, assim, eu ia para as festas, eu tava lá, eu nem sabia que o Espírito Santo falava comigo, mas eu tava lá e eu ouvi uma voz me dizendo assim: teu lugar não é aqui. E eu lembro que minhas amigas ficavam brabas comigo, porque, tipo assim, a gente chegava na balada 10, 11 horas da noite, dava meia-noite, eu já queria ir embora. Eu não queria ficar naquele ambiente, aquilo me incomodava. Eu era a primeira a incomodar para ir embora, sabe? Tanto que chegou uma época que algumas amigas começaram assim, ó, a dizer: não, contigo eu não vou pra festa, porque elas queriam ficar a madrugada toda até amanhecer, e eu ia lá 1 horinha, 2, aquilo ali começava, o ambiente me perturbava de tal maneira, e dentro de mim eu sentia uma inquietação e algo me dizendo: o teu lugar não é aqui. E eu ficava desesperada para vir embora. Eu cheguei a dormir, as gurias não queriam ir embora, eu tava de carona, tinha que ir lá no cantinho, sentadinha, dormia, porque eu não queria estar ali, né? Então, daí, depois, enfim, né, isso foi uma das, ou várias experiências, assim, que eu tive. Até que chegou num ápice que eu me envolvi com uma pessoa, né? Daí eu estava muito cansada desse ambiente familiar, de ter que cuidar dos meus irmãos, de ter que auxiliar o meu pai, assim, eu fiquei muito sobrecarregada, muito. E eu queria uma fuga. Então eu me relacionei com uma pessoa, saí de casa, fui viver com essa pessoa. Isso foram 2 anos de relacionamento, mas não foi nada assim maravilhoso. No início sempre é, né? E e nesse relacionamento, logo que eu comecei a cair em mim, eu percebia que tinha algo errado, mas eu não conseguia discernir o que que era que estava errado. Como é que eu vou dizer assim? Eu sentia que estava indo por um mau caminho, mas eu não conseguia ter clareza do que era que estava acontecendo. E, de novo, mesmo sem buscar a Deus, né, mesmo sem ter intimidade com Ele, nos meus momentos de aflição, né, como eu disse, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu dizia: Deus, não me deixa, né? E eu fazia muitas perguntas para Deus, eu clamava muito por ajuda, né, para que Ele me direcionasse o que eu tinha que fazer. Então, eu tinha muitas perguntas no meu íntimo, e uma delas, assim, foi nessa situação desse relacionamento que eu pedi que ele me mostrasse, então, o que estava de errado, se era para eu continuar com esse relacionamento ou era para terminar. E na mesma semana, né, ele usou o meu irmão de sangue para me mostrar que eu precisava sair desse relacionamento. Estavam acontecendo coisas que eu não enxergava, né, e aí ele enxergou e veio me falar, e aí eu resolvi dar um fim. E ali eu vi que foi onde Deus começou realmente a trabalhar na minha vida, né? Porque quando eu decidi sair desse relacionamento, eu voltei para casa do meu pai, muito abalada, né? Porque foi algo assim muito impactante na minha vida, assim. Eu fiquei sem chão e e aí mais uma vez assim, né? Eu comecei a questionar Deus, que me abandonou, né? Por que que isso está acontecendo na minha vida? Eu tinha uma esperança de ter uma família, eu tinha uma esperança, né, de ter uma casa e aquilo para naquele momento tinha ido por água abaixo mais uma vez e aquilo me deixou muito abalada e aí de novo entrei de novo naquele looping de buscar no mundo.
Então, saía muito para balada, saía muito para noite, buscando em coisas, em pessoas, suprir, né, as carências. E até que chegou um momento que eu disse agora deu, eu estava exausta daquilo, eu vi que aquilo ali não ia me levar em lugar nenhum, sabe? E eu decidi que eu não ia mais sair, que eu ia ficar em casa, ia sossegar. E, tipo assim, se eu tivesse que ficar sozinha o resto da vida eu ia ficar, já estava conformada. Mas nesse momento, como eu tinha criado outras amizades, né? Uma amiga que me acompanhou nesse processo, que ela ia muito para balada comigo, um dia ela chegou numa noite e disse assim para mim: Olha, mesmo que seja a última, mas hoje tu precisa sair comigo. E aí era a noite mais fria do ano, gente, era um horror, assim, né? Eu morava no Rio Grande do Sul nessa época, então, assim, eu sempre fui muito avessa ao frio. No frio eu só queria ficar embaixo das cobertas, mas por consideração a ela, por ela ter me ajudado no momento que eu estava ruim, eu me senti na obrigação de ir com ela naquela Sim. festa. E eu fui, né, contrariada naquela festa, e lá eu conheci o meu esposo. E eu tava assim, eu não queria me relacionar com ninguém, né? Eu ainda estava sofrendo, porque faziam 4 meses, mais ou menos, que eu tinha me separado, né? Eu ainda estava muito sensível, assim. Eu, então, eu não queria entrar em outro relacionamento. Mas eu conheci ele, a gente, né, na hora, sem entender, né, saiu, e ali a gente começou a se encontrar, e começou a ter a necessidade de cada vez mais estar perto um do outro. E Deus, então, começou a fazer a obra, né? E ali foi, vamos dizer assim, o início do nosso chamado, porque realmente foi tudo muito rápido, né? Eu conheci o meu esposo no final de semana, nessa festa. Eu acho que foi na mesma semana que eu conheci ele, eu não tenho bem certeza do dia, mas pelo que eu me recordo, assim, foi na mesma semana. Como eu vinha sofrendo muitas dores no corpo, também muitas dores físicas, por causa de todo esse estresse, a minha madrinha, ela ia numa massagista, que era uma irmã da igreja, e ela chegou e disse assim para mim: Olha, eu marquei uma massagem para ti, uma senhora, ela é muito boa, ela vai fazer uma massagem, vai relaxar. Só que ela veio me falar isso com uma seguinte proposta: ela fala de Deus, ela faz oração, ela é uma pessoa do bem. E aí aquilo me deixou um pouco assim resistente, porque a minha madrinha no passado, ela gostava muito de assim mulheres que liam cartas, adivinhas, feiticeiras, essas coisas assim. E eu não gostava disso, Sim. né? A gente tinha um relacionamento muito legal, mas eu não gostava dessa parte da vida dela que ela cultuava. E eu disse, ai, não, eu não vou. Se é essas mulheres aí de adivinhação, eu não acredito nisso, não adianta me levar que eu não vou. Ela, não, ela é uma mulher de Deus, ela ora, ela faz oração e tal. Tá bom. Daí eu dei uma chance e fui, né? E realmente, ali Deus fez a obra. Porque eu fiz essa sessão de massagem com essa irmã e durante a massagem, assim, ela começou a conversar comigo, né? Eu lembro que tinha, assim, um fundo musical e que eu creio que era uma cura melódica ali, porque aquele ambiente estava todo já preparado. E no final ela me convidou, né? Então ela fez a oração do Novo Nascimento comigo. E ali, assim, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, porque quando ela orou comigo, Deus usou ela, né, que era uma pessoa estranha, que eu não conhecia, para responder grande parte das minhas questões que em oculto eu perguntava para Deus, que ninguém sabia, entende? Então esse foi o meu primeiro momento assim de encontro com o Senhor, né? Aonde ela começou a dizer: Deus fala contigo, né? Eu não te desamparo, eu tô aqui. E foi respondendo assim várias coisas muito pessoais, muito íntimas, que só Deus mesmo sabia. E aquilo me impactou, porque nunca eu tinha tido uma experiência desse jeito, assim, dessa intensidade. E naquele momento ela me convidou, então, para ir no grupo familiar na casa dela, que era no sábado. Mas eu era um pouco tímida e eu fiquei constrangida, assim, de ir sozinha. E aí, nesse mesmo dia, né, eu liguei para o Marco, que na época a gente estava ali começando a se conhecer, não estava nem namorando ainda, assim, era muito, muito recente. E disse para ele: Olha, eu precisava te convidar para ir num lugar comigo, que eu não queria ir sozinha. Tu aceita ir num grupo de oração? E foi algo assim tão engraçado, porque
né? Assim, eu não sei os irmãos, mas quando tu tá iniciando um namoro, às vezes tu ainda nem, eu na verdade nem sabia qual era a religião do meu esposo, o que que ele acreditava, nada, nada. E naquele momento eu descobri que ele era um bandista. E aquilo me chocou, mas ele não negou o convite, ele foi comigo no grupo familiar, sabe? E aí tá, aí nós fomos no grupo e ali assim Deus começou a falar, né? Tanto comigo quanto com ele. E isso se passou uma semana, se passou duas, né? Deus foi falando, nós dois fomos nos unindo, assim, buscando o Senhor juntos, porque ele também vinha de uma situação complicada e ele foi se entregando e a gente conversava e dizia assim, nossa, é surpreendente assim o que Deus estava Uhum. fazendo nas nossas vidas, né? E, de certa forma também nos unindo, porque Sim. os dois estavam machucados e a gente se uniu e foi se fortalecendo ali, né? E os dois com muita sede, buscando. Então, acho que mais ou menos um mês depois, né, desse convite para o grupo familiar, né, nós íamos todo sábado lá na casa da irmã, veio então o convite do batismo. E ali até foi uma situação também muito engraçada, porque como eu vim de família católica, eu tinha entendimento do batismo quando bebê. Então, assim, falaram do batismo e eu nem me manifestei, porque na minha cabeça eu já era batizada, não precisava daquilo. E meu esposo, na época, assim, de pronto, assim, ele até levantou as duas mãos quando o irmão perguntou que ele queria se batizar. E eu falei assim, nossa, que loucura isso, que desespero eu achei, né? Mas eu fiquei quieta e o irmão viu que eu não me manifestei, sabe, Uhum. né? Sabia que eu era nova. Depois veio no final do encontro conversar comigo, começou a esclarecer as minhas dúvidas, Sim. começou a me mostrar na palavra, né? Como que era verdadeiramente o batismo. E aí então eu entendi, e tomei a decisão, né? Daí naquele dia nós fomos juntos, né? Descemos as águas e ali então, digamos assim, foi a virada de chave, né? Onde Deus assim começou a operar fortemente nas nossas vidas, né? Nessa caminhada. Incrível, né? Como as coisas são de uma maneira que a gente não planeja, né? Não tem como, né? Tudo aquilo que tu já tinha pensado, talvez, né? Principalmente por ter tudo acontecido até naquela transição de adolescente para uma fase adulta, que é um momento já difícil, normal, assim, sem situações externas, já é um momento, né? De dúvida, não sei, né? A gente fica perdido e tal. E aí já ter essa situação toda, né? É um momento também que tu tem muitas expectativas, né? Como tu falou, tu já vinha com uma vontade, né? Tinha aquele desejos, enfim, e parece que o Senhor vai desmanchando de um jeito assim que a gente suporta, né? Para depois levantar e trazer aquilo que realmente era dele, né? Com um processo de cura já junto, né? Para que a gente já consiga dar os primeiros passos nesse reencontro de fato com ele, né? Porque, como tu Sim. falou, tu já conhecia o Senhor, né? Já tinha esse desejo interno, essa sede, mas não tinha tido talvez essa oportunidade ainda de realmente conhecer Ele, né? E hoje, olhando assim pra tua vida, claro que nesses primeiros meses, anos aí da tua conversão, com certeza foi um momento de muita cura, de buscas, né? Mas a gente não vai ter tempo de contar tudo isso, então eu queria que tu resumisse assim e falasse pra nós hoje, olhando para a tua vida, assim, olhando para o que o Senhor fez nesse momento, desde que tu conheceu Ele, como que tu vê tanto a tua relação com Deus e a tua relação familiar, tu como pessoa, o que que tu sente, assim, que o Senhor foi essencial nessa Uhum. tua trajetória? Uhum. Como tu falaste, Deus fez uma cura, né? E aí, só para completar, assim, esse momento onde eu tive esse encontro com o Senhor, a primeira obra, né, de cura que Deus fez em mim, participando do grupo familiar, né? E aí, logo em seguida, os irmãos me encaminharam para terapia. Eu recebi uma profecia um dia de um irmão que veio até de outra cidade, e aí, assim, eu ia para terapia, mas eu não sabia o que falar. Eu não tocava no assunto da minha ferida com a minha mãe. Eu falava de outras coisas superficiais que eu achava que eram o meu problema. Porque até então, eu, na minha mente, aquele problema tinha sido resolvido. Eu tinha colocado uma pedra ali, tanto que se as pessoas que não me conhecessem viessem perguntar da minha mãe, eu dizia que ela tinha morrido. Porque eu não aceitava, eu estava em processo de negação. Então, realmente, para mim, aquela história tinha morrido. Eu não era um problema para mim.
mas na verdade era, estava lá oculto no meu coração. E quando chegou um dia num grupo familiar, esse irmão de uma outra cidade, e fez uma profecia de que Deus ia restaurar a minha comunhão com a minha mãe, eu achei aquilo uma loucura, mas eu vi que, mais uma vez, era Deus falando comigo, porque foi muito forte. E eu disse, não, né? Qualquer pessoa vai se reconciliar ou que vai vir para a igreja, porque ele disse, Deus vai te reconciliar e vai trazer ela para o reino. E eu pensava que minha mãe era a última da lista. E a profecia que ele me mostrou, né, que me entregou, realmente aconteceu. Em questão de poucos meses, eu acho que 2, 3 meses logo depois disso, Deus moveu, né, um desejo no meu coração de buscar me encontrar com ela e restaurar a comunhão com ela. E aos poucos, então, eu fui, né, fui lá, me consertei, pedi perdão, a gente começou a ter vínculo novamente, começou a se reconciliar, e Deus foi nos aproximando, e ela foi a primeira pessoa da minha família que Deus trouxe para o reino. Olha só, que legal. Então, eu creio realmente assim que isso foi algo que eu não entendia que eu precisava dessa cura, mas Deus sabia que eu precisava. E isso foi a chave, né, para que Deus operasse na minha vida e na minha família, né? Então, assim, como esposa, né, e depois de alguns anos como mãe. Então, quando eu tive meu filho, né, meu primeiro filho, Davi, naquele momento até minha mãe estava morando aqui, então ela estava próxima, e ali também foi outro momento assim que Deus operou bastante, né, em questão de cura, de libertação, de restauração, né, e eu vejo assim que isso foi fundamental para a minha vida. Se eu não tivesse aceitado, né, as palavras do Senhor, se eu não tivesse, porque às vezes a gente recebe algo, né, a gente ouve, ou a gente recebe uma profecia, e a gente se endurece, a gente acha que aquilo não é, a gente não aceita, né? O nosso coração está tão enganoso, está tão cego, que a gente resiste à palavra do Senhor, né? Então, eu aceitei naquele momento, e Deus foi fazendo, né? Então, Deus foi operando. E eu creio que isso foi a chave, assim, para toda a minha vida, toda a minha caminhada com o Senhor, né? Então, depois, né, Deus trouxe, como eu falei, meus filhos, né, o meu casamento. Eu creio que se Deus não tivesse operado isso, né, hoje olhando para toda a caminhada, né, a gente tem as nossas lutas diárias, a gente, né, teve muitos processos de restauração, assim, de Deus, né, nos colocar de acordo com o padrão divino, que ainda não está perfeito, mas foi necessário tudo isso, porque o modelo que eu tinha de família era um modelo fracassado. Meu esposo também veio de um modelo de família fracassado, onde tinham pais separados. Então Deus precisava restaurar nós dois, E aí né? a própria Então também, situação foi gerando a cura que o Senhor precisava fazer. exato, exato. E interessante porque eu tinha um problema familiar, né, com a minha mãe, que Deus precisava curar e restaurar, né, e que foi algo muito necessário para minha caminhada. E o meu esposo tinha um problema com o pai, né? Então foi necessário para ele como homem, como, né, como marido, como pai, e para mim foi necessário como esposa e como mãe, Deus reatar, né, fazer as curas desses laços familiares, para que hoje a gente pudesse estar, né, caminhando com o Senhor, né? E, e é isso. Com certeza, né? O Senhor faz de um jeito que a gente não compreende, né? E como tu falou, quando a gente tá passando pela experiência, talvez falta, às vezes, discernimento, né? Pra gente ver o que o Senhor de fato está fazendo, né? Aí essa proximidade com o Senhor é que vai nos dando esse apoio, né, na situação para conseguir compreender e fazer o que é correto, né? Quando receber Sim, algo do Senhor, aceitar aquilo como vindo do Senhor, né? E fazer, permitir que o Senhor faça essa obra, né? Porque quanto mais a gente se endurece, acho que muitas pessoas têm essa experiência, né? De passar por um momento ruim e buscar algo no mundo, né? Buscar uma fuga, um refúgio, enfim. E sentir que aquilo não vai suprir, né? E aí depois o Senhor vai trazer, então, aquilo que de fato vai trazer a cura e o suprimento, né? Fernanda, a gente sim. já acabou com o nosso tempo aqui, mas queria que tu deixasse uma consideração final para quem acompanhou teu testemunho, quem ouviu até aqui a tua trajetória com Deus. Amém. Perseverança, né? Eu creio que é a chave da vitória, né? E, e não questionar, assim. Nós estamos vivendo momentos onde, aos nossos olhos,
Às vezes as coisas que estão ao nosso redor podem parecer loucura, né? A gente muitas vezes está vivendo situações onde a gente está ali no meio do redemoinho e que a gente pode até às vezes questionar Deus e achar que é injusto, mas não há injustiça da parte de Deus, né? Isso eu tenho plena convicção. Depois de toda essa experiência, assim, eu creio que eu só estou casada hoje, né? Que eu só consigo ter alegria na minha casa, no meu matrimônio, ter alegria na maternidade, que é algo que eu tinha medo de ter filhos, porque eu não sabia que tipo de mãe eu seria, né? Por todo o meu histórico, por toda a vivência que eu tive. Então, confiar, né, que Deus está no controle das nossas vidas. Por mais que a gente esteja, né, no meio da tribulação, é confiar que a luz, né, no fim do túnel, como dizem no mundo, a única luz é o Senhor, né, é Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E nós temos um olhar muito pequeno sobre a nossa vida, né? É muito limitado o nosso olhar. Mas Deus, ele é soberano, ele olha de cima, né? Ele está olhando e cuidando de nós. Então, eu vejo, assim, o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, né? Me mantendo esses anos todos, porque a gente sofreu muitas experiências também que, olhando com olhos naturais, nós podíamos ter desistido da caminhada, nós podíamos ter abandonado o Senhor, né? Porque não são fáceis as experiências que nós temos, as dificuldades que se colocam diante de nós. Mas muitas vezes Deus nos mostra que, né, a palavra nos mostra que Ele vai dar a tribulação de acordo com o que a gente é capaz de suportar, né? E muitas vezes aquela tribulação, ela vai servir para expor o teu coração, para te trazer experiências de cura e libertação que nem tu sabe que tu precisa ser liberto. Então hoje eu vejo que não desistir, né? Perseverar até o fim, como diz a palavra, é a chave para a gente se manter aí no caminho do Senhor. Isso aí, então. Muito obrigada, Fernanda, por contar a tua história, tua trajetória com Deus aqui para nós, o teu passo a passo da tua vivência aí com o Senhor. Agradeço o teu tempinho aqui que tu deu para contar pra gente. Amém, eu que agradeço. E obrigada a todo mundo que conheceu a Fernanda aqui comigo hoje, que talvez você já tinha visto ela nos encontros e não sabia da história. Eu, por exemplo, não conhecia, né, o testemunho da irmã. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui a história da Fernanda comigo. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.